Nesta manhã de sábado, 12 de abril, vivenciando a quinta semana da Quaresma, a liturgia nos traz o Evangelho de São João, capítulo 11, versículos de 45 a 56. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor que um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus, retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, vivenciando este sábado da quinta semana da Quaresma, amanhã já iniciamos a Semana Santa com o Domingo de Ramos, e a gente percebe como que as autoridades, os judeus, os fariseus, os mestres, o conselho de Jerusalém já tomaram a decisão de matar Jesus. Esse conselho tinha como sacerdote daquele ano um chamado Caifás. Era o sacerdote em função naquele ano, que nos parece que cada ano um sacerdote era eleito sumo sacerdote, o sacerdote chefe do templo, não é? Quando nós falamos no Templo de Jerusalém, a gente sempre pensa uma igreja, uma catedral do nosso templo, não é? Não era bem assim. Era também o lugar de oração,
era também um lugar de purificação, como ouvimos no Evangelho, que muitos subiram para Jerusalém para se purificar e, claro, se perguntavam se Jesus iria participar da festa que estava se aproximando, né? Será que ele vem para a festa? Esse conselho que já decidiu matar Jesus está muito preocupado, porque Jesus, claro, o Evangelho inicia dizendo isso, né? Muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria viram o que Jesus fizera e creram nele. O que Jesus fez lá na casa de Marta e Maria, lá na aldeia, lá em Betânia? Ressuscitou Lázaro, tirou Lázaro do túmulo que estava lá há 4 dias, diz a outra página do Evangelho, que já cheirava mal, e Lázaro saiu do túmulo envolto a faixas. Com isso, com esse que eles chamam de sinal, com esse milagre, muitos judeus creram em Jesus. E claro, esse conselho do templo está preocupado porque o templo não é somente o lugar de rezar, mas o templo era usado para benefício próprio desses fariseus, saduceus, desse conselho. Existia até um conselho para julgar, não é? Então, a preocupação deles não é o templo ser destruído. A preocupação deles é perder este lugar no templo de onde eles tiravam dinheiro, né? Eles, cumprindo o que o templo mandava, mas eles tiravam o sustento dali, exploravam o povo ali. Basta lembrarmos aqui de quando Jesus fez um chicote de cordas e expulsou os vendedores lá do templo, né? Porque estava fazendo daquela casa, que era também uma casa de oração, fazendo um comércio. Então, queridos ouvintes, Jesus vai e continua realizando os sinais, os milagres, e agora, depois de ter feito este grande milagre, a ressurreição de Lázaro, que já vai nos ajudando a pensar, claro, na ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro saiu envolto em faixas. A ação é de Jesus e Lázaro, como diz o Evangelho, sai vivinho da silva, não é? E quando Jesus ressuscita, os panos ficam lá no túmulo, porque a ação não é de outro, mas é do próprio Deus, e por isso Jesus ressuscitou dos mortos, como se diz, não foi ressuscitado, né? Ressuscitou dos mortos, e por isso as faixas ficam no túmulo. É Jesus que vence a morte. Como falamos outro dia, a morte agora é só uma passagem para a vida eterna. Queridos ouvintes, vamos pedir ao Senhor, agradecendo a Ele já esta caminhada quaresmal que realizamos, que ainda estamos realizando, pedindo a Ele que nos ajude a chegar ao final, passar com Ele pela paixão, morte, mas também chegar com Ele na ressurreição. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deixo também aqui registrado, amanhã, domingo de Ramos, temos a caminhada da fé às 5:30 da manhã. Então, amanhã, domingo,
dia 13 de abril. Não teremos aqui a oração ao vivo, mas vou deixar também gravado a meditação, o evangelho e a meditação, tá bom? Deus abençoe a você, uma boa caminhada amanhã às 5h30 da manhã, para quem está em Matão, e para os outros, uma boa caminhada na Semana Santa, que já inicia amanhã. Assim seja.